Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Adriano Santos. No vídeo de hoje nós vamos ao nível físico do assunto generalização e especialização. Lembrando que tem uma videoaula na playlist de curso de dados, onde eu explico o nível conceitual e o nível lógico deste assunto, bem mais detalhadamente. Eu vou dar uma recapitulada rápida aqui para irmos ao script SQL. Então eu tenho aqui um modelo cliente, pessoa física e pessoa jurídica. E lembrando que quando eu crio uma entidade, eu estou criando a representação de um conjunto de atributos. Então eu tenho ali um cliente que ele tem os seus atributos, o ID, o endereço, o nome. E tenho também a entidade pessoa jurídica com o seu CNPJ, nome fantasia, e uma entidade pessoa física com CPF e RG. Na especialização e generalização, nós aprendemos que uma entidade genérica, ela cede os seus atributos às entidades da subclasse. Ou seja, a pessoa física, além do seu CPF e RG, ela também possuirá o ID, o endereço e o nome. Da mesma forma ocorre com a pessoa jurídica. Então, as entidades da subclasse pessoa física e pessoa jurídica, elas herdam os atributos da entidade cliente que está na superclasse. E o modelo que eu tenho aqui, ele está me dizendo que é uma especialização e generalização total e exclusiva. Vamos entender melhor isso. Então, uma especialização, ela é total quando uma ocorrência na entidade genérica, que é aqui cliente, ela ocorrer, sempre deverá ocorrer uma entidade em uma das subclasses. Ou seja, eu não posso ter um cliente registrado que ele não seja ou pessoa física ou pessoa jurídica. E na especialização exclusiva significa que uma ocorrência na entidade genérica, ela é especializada apenas uma vez em uma das subclasses. Ou seja, eu registrei um cliente e esse registro ele vai ter que me dizer que esse cliente ou ele é pessoa física ou é jurídica, ele não pode ser os dois. Para uma melhor ilustração, eu utilizei aqui um conjunto, aquele que a gente aprendeu ali nas aulas de matemática, para representar como podemos fazer o mapeamento desse modelo. Então eu tenho ali dois subconjuntos. Dentro de um conjunto cliente, ele me diz que eu tenho clientes que são pessoa física e pessoa jurídica. Ou seja, 5 clientes são pessoa física e 5 são pessoas jurídicas. Fora desses conjuntos eu não tenho registros. Então vamos ao mapeamento do modelo conceitual. Cliente, pessoa física e pessoa jurídica. Observando o modelo, eu poderia mapear a entidade cliente em uma tabela e eu populei ela aqui de dados para ver o resultado. E em seguida, eu mapeei uma tabela para pessoa física e uma tabela para pessoa jurídica. E eu obtenho ali uma relação entre pessoa física e clientes e uma relação entre pessoa jurídica e a tabela clientes. Só que o meu modelo conceitual, ele diz que essa generalização e especialização, ela deve ser total e exclusiva. Ou seja, se ela é total, eu não posso ter clientes cadastrados que não sejam pessoa física ou jurídica. E isso ocorre ali com o cliente Pedro, com o seu código 5. Eu não tenho código 5 em nenhuma das tabelas da subclasse. Então, o código 5 ele não aparece nem na tabela pessoa física e nem na tabela pessoa jurídica. E também o modelo diz que essa especialização ela deve ser exclusiva. Ou o cliente ele é pessoa física ou ele é pessoa jurídica. Ele não pode ser os dois. E se eu observar esse modelo, eu posso pegar o ID do cliente e colocar ele na pessoa física e na pessoa jurídica ao mesmo tempo, facilmente. Então esse mapeamento aqui ele não resolve o que nós especificamos no modelo conceitual. Para que possamos mapear corretamente, vamos utilizar novamente o conjunto que diz que tem pessoas físicas cadastradas e pessoas jurídicas. E não há ninguém que não seja um desses dois clientes que eu tenho na minha base de dados. Para isso eu mapeio uma tabela para a pessoa física e uma tabela para a pessoa jurídica. E essa minha tabela ela será composta pelos campos ID, nome, rua, CEP, UF, CPF e RG.
Isso no caso da tabela pessoa física. E na tabela jurídica, ID, nome, rua, CEP, UF, CNPJ e o nome fantasia. Dessa forma está resolvido a questão segundo o que foi especificado no modelo conceitual. Baseado no que o mapeamento nos disse, agora ficou muito simples, partimos para o script SQL. Então, nós vimos que eu preciso criar duas tabelas, uma tabela pessoa física e uma tabela pessoa jurídica, com os campos que foram especificados. Então, aqui no SQL Developer, eu digito o comando create table, eu dou um nome a essa tabela, TBL física, eu abro e fecho parênteses, eu digito aqui o campo CPF, do tipo de dados varchar 2, 14 posições, vírgula, na linha de baixo o campo RG, varchar 2, 12 posições, vírgula, o campo ID, do tipo de dados number, 4 posições, e eu especifico ele aqui como primary key, vírgula, na linha de baixo, nome, varchar 2, 45 posições, a rua, varchar 2, 45 posições também, vírgula, na linha de baixo, o CEP, do tipo de dados varchar 2, 9 posições, vírgula, linha de baixo, UF, do tipo de dados char, 2 posições, fecho parênteses, eu seleciono essa tabela, dou um Ctrl Enter e eu tenho a primeira tabela criada. Da mesma forma, eu vou criar a tabela pessoa jurídica. Create Table, TBL jurídica, abre e fecha-se parênteses, campo CNPJ, do tipo de dados varchar 2, 16 posições, vírgula, linha de baixo, o campo nome fantasia, varchar 2, 45 posições, vírgula, linha de baixo, campo ID, tipo number, 4 posições, primary key, vírgula, linha de baixo, campo nome, varchar 2, 45 posições. Observe que dessa linha aqui para baixo, eu tenho todos os atributos que continha na entidade clientes. O mesmo ocorreu aqui na tabela pessoa física. Seguindo, eu tenho o campo rua, tipo de dados varchar 2, 45 posições, vírgula, linha de baixo, CEP, varchar 2, 9 posições, vírgula, UF, tipo de dados char, 2 posições, fecha-se parênteses, eu seleciono a minha tabela, eu dou um Ctrl Enter, eu tenho a tabela pessoa jurídica criada com sucesso, posso visualizá-las, um select aqui, posso visualizar as tabelinhas que eu criei, eu tenho aqui o campo CNPJ, nome fantasia, ID, nome, rua, perfeito, não consta nenhum dado nelas, porque eu não inseri dados nessas tabelas ainda, mas eu posso visualizar aqui que os campos estão prontinhos para serem populados. Eu peço a você que, se gostou dessa videoaula, deixe o seu like em forma de agradecimento. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima.